Bem-vindos ao Tempos de Orações Quiz. Hoje trazemos um desafio especial para vocês, quiz bíblico, verdadeiro ou falso, dificuldade média. Preparem-se para testar seus conhecimentos e aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like abençoado e compartilhar com seus amigos. Boa sorte e vamos começar! Primeira pergunta: Jesus transformou água em vinho em Jerusalém? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: falso. O milagre aconteceu em um casamento em Caná da Galileia. Próxima pergunta: Sansão foi traído por Dalila, que o entregou aos filisteus? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: verdadeiro. Dalila foi quem revelou o segredo da força de Sansão, que estava em seu cabelo, levando a sua captura pelos filisteus. Próxima pergunta: Noé ajudou na construção da Torre de Babel? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: falso. A Torre de Babel foi construída pelos descendentes de Noé, mas ele não ajudou diretamente na construção. Próxima pergunta: Adão e Eva tinham dois filhos chamados Caim e Abel? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: verdadeiro. Eles foram os primeiros filhos mencionados na Bíblia. Próxima pergunta: o rei Davi matou Golias com uma lança? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: falso. Davi usou uma funda e uma pedra para derrotar Golias. Próxima pergunta: João Paulo batizou Jesus? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: falso. Foi João Batista quem batizou Jesus no Rio Jordão, e não João Paulo. Próxima pergunta: Jonas foi engolido por um peixe por 3 dias e 3 noites? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: verdadeiro. Deus enviou um grande peixe para salvar Jonas e levá-lo ao arrependimento. Próxima pergunta: a Torre de Babel foi destruída por fogo? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: falso. Deus confundiu as línguas dos construtores, e eles se dispersaram. Próxima pergunta: Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: verdadeiro. Isabel, mãe de João Batista, era parente de Maria. Próxima pergunta: os israelitas passaram 40 anos no deserto após sair do Egito? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: verdadeiro. Eles vagaram devido à sua desobediência e falta de fé. Próxima pergunta: José foi vendido pelos irmãos por 30 moedas de prata? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: falso. Ele foi vendido por 20 moedas de prata a mercadores ismaelitas. Próxima pergunta: o apóstolo Paulo escreveu o livro de Apocalipse? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: falso. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Próxima pergunta: Moisés viu o rosto de Deus? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: falso. Moisés teve uma comunicação íntima com Deus, mas a Bíblia diz que ninguém pode ver o rosto de Deus e viver. Êxodo 33, 20. Deus revelou sua presença de outras formas. Próxima pergunta: Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida? Verdadeiro ou falso? Resposta correta: verdadeiro. Essa afirmação está registrada no Evangelho de João 14, 6. Próxima pergunta: Raabe ajudou os espiões israelitas em Jericó? Verdadeiro ou falso?
Resposta correta. Verdadeiro. Ela os escondeu e foi poupada quando a cidade foi destruída. Próxima pergunta. Pedro negou Jesus 5 vezes antes do galo cantar? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. Não foi Paulo, mas sim Pedro quem negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Próxima pergunta. Abraão e Sara tiveram um filho chamado Isaque na velhice? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, mesmo sendo idosos. Próxima pergunta. O nome do jardim onde Jesus orou antes de ser preso era Getsêmani? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. Ele orou ali pedindo forças antes de enfrentar a crucificação. Próxima pergunta. Os 10 mandamentos estão no livro de Levítico? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. Eles estão registrados nos livros de Êxodo e Deuteronômio. Próxima pergunta. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. Segundo o relato de Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, tornando santo. Próxima pergunta. João Batista foi o autor do Evangelho de Marcos? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, um seguidor de Pedro. Próxima pergunta. A Bíblia menciona a Arca de Noé como tendo 3 andares? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. Ela foi construída com 3 andares, conforme as instruções de Deus. Próxima pergunta. A última ceia aconteceu no domingo? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. A última ceia aconteceu na noite de quinta-feira antes da crucificação. Próxima pergunta. Esther foi escolhida como rainha pelo rei Xerxes? Verdadeiro ou falso? Resposta correta é verdadeiro. Esther foi escolhida por sua notável beleza e pela graça com que conquistou o favor do rei, destacando-se entre as outras candidatas no processo de seleção. Próxima pergunta. As bem-aventuranças foram ensinadas no Monte Tabor? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. Jesus ensinou as bem-aventuranças no Sermão do Monte, que a tradição cristã identifica como o Monte das Bem-aventuranças, próximo ao Mar da Galileia. Próxima pergunta. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. A chuva caiu por esse período durante o dilúvio. Próxima pergunta. Caim foi punido com a marca de Deus após matar Abel? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. Deus colocou uma marca em Caim para protegê-lo de vingança. Próxima pergunta. O rei Salomão construiu o Templo de Jerusalém? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. Ele construiu o templo seguindo as instruções de Deus. Próxima pergunta. Jesus curou um surdo? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. Jesus curou um homem surdo, restaurando sua audição de forma milagrosa. Próxima pergunta. Judas Iscariotes era cobrador de impostos antes de seguir Jesus? Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. Mateus era o cobrador de impostos, Judas era o tesoureiro do grupo. Pergunta bônus. Você está seguindo o canal e curtiu o vídeo?
verdadeiro ou falso? Tomara que seja verdadeiro. Assim você ajuda muito o canal a crescer. Parabéns por chegar ao final do nosso quiz bíblico. Verdadeiro ou falso? Quantas perguntas você conseguiu acertar? Deixe aqui nos comentários e vamos interagir juntos. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e conferir outros quizzes aqui no Tempos de Orações Quiz. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo desafio.